E aí, vamos lá, a gente está no ano de eleição. Quais são os planos, cara, que você pode dizer pra gente aqui que o partido tem? Nós vamos lançar candidato, tá? O maior número que a gente puder. Nós não Esse temos... número é limitado pelo quê? Pela vontade de ter dos candidatos em se candidatar? Não, em geral, no PCO não funciona a questão da vontade. O partido decide quem vai ser candidato. Né? Eu, por exemplo, eu nunca quis ser candidato. Eu fui candidato 3 vezes a presidente. Era uma tarefa necessária, não ia ter muito pouco voto, tudo. Era uma coisa até difícil de fazer, né? Você enfrentar a imprensa nacional naquele momento e tal. Foi importante, foi uma escola, aprendi muita coisa, mas voto que é bom a gente não teve. Então nós temos que escolher pessoas que sejam capazes de efetivamente representar o partido, né? Isso vai ser feito numa reunião coletiva, o pessoal vai discutir e tal. Vai ser limitado pelo tamanho do partido, né? Eu acho que nós vamos lançar candidato aí em 12, 14 estados, a governador, senador, deputado e tal. E vamos procurar fazer uma propaganda do partido. Nosso objetivo basicamente é esse. Uma eleição, para você ter um desempenho, é caríssima. Não é pouca coisa. Mas você acha que a internet não deu uma mudada nisso? Você não fica... A não ser que você já seja conhecido, por exemplo, eu sou conhecido de muita gente. Aí tudo bem. Mas se você não é conhecido, você não vai ficar conhecido na campanha. A campanha eleitoral ela tem um mecanismo que é um mecanismo muito difícil do pessoal perceber, que é o seguinte: você acha que você está tendo a maior repercussão, mas você não tem repercussão nenhuma. Então, eu fui candidato a presidente 3 vezes. Aí um dia eu estava discutindo com um taxista, peguei o táxi, ele começou a falar, eu falei, não. Ele falou alguma coisa, eu falei, não, não é assim, não. A eleição não funciona assim e tal. Falei, por exemplo, eu já fui candidato a presidente 3 vezes, você me conhece? Aí o cara olhou assim, parou o carro, acendeu a luz, olhou para mim assim, falou, não, nunca vi você. Eu apareci na Globo, apareci em programa eleitoral. Quer dizer, você fica escondido. Não basta você aparecer algumas vezes. Você tem que aparecer muito. Para ter na memória popular. E no horário político lá, o tempo do PCO era ridículo, 1 minuto. Quando era muito bom, era 1 minuto. Por que vocês não pegam os influencers para ser do PCO? Mas isso é escroto também, né? Pô? Não, ele vai conseguir bastante view. Porra, mas ele vai fazer o quê? Vai pagar o cara? Não, pô, pega um cara que é comunista e é famoso por algum motivo e fala assim, ó, cara, você não quer dizer político? É que é difícil esses caras aí já não estarem tem uns comunistas famosos, não tem? Sim, não, mas esses caras já estão seduzidos pelo PT, vai? Pelo PT, entendi. Uma boa parte do nosso público está dentro do PT. Muita gente que nos apoia é do PT. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a gente deveria ter estado no PT esse tempo todo. Sim. Mas nós fomos separados artificialmente. Fomos obrigados a construir um partido e disputar de fora. Mas de fora de uma coisa que já existe, que está estruturada. Meio que de fora da esquerda, né? Meio que de fora da esquerda. Você vê que o único partido que conseguiu algum resultado fora do PT foi o PSOL. Sim. Mas o PSOL, quando rompeu, ele rompeu com senador, 5 ou 6 deputados. Já tinha uma galera eleita, né? Já tinha esse pessoal. Já tinha. O PSTU, por exemplo, não sei se você conhece sim, o PSTU. Sim. O PSTU rompeu mais ou menos na mesma época que a gente. Também nunca conseguiu eleger ninguém. PCB não elege ninguém. Tem um outro partido de esquerda, a Unidade Popular, não sei se vocês viram, o P, não elege ninguém. Esses partidos que não conseguem eleger representantes aí no Congresso, etc. Qual que fica sendo o seu papel, então? Já que você não tem representantes eleitos e tal, o que vocês fazem ao longo do período que não tem eleição? Tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Vocês viram essas manifestações aí pelo Fora Bolsonaro. Uhum. Quem fundamentalmente chamou as manifestações fomos nós. Nós batalhamos para essas manifestações acontecerem.
nas manifestações, nós tínhamos um papel muito grande, porque nós temos muito militante. Né? Coisa que, por exemplo, tem partido aí que tem deputado, mas não tem. Base social. Não tem o cara que distribui o panfleto, que vende o jornal, que grita no megafone, que segura a faixa, você entende? Não tem isso daí. Essas manifestações aí não foram apoiadas assim pelo PT, foram? Foram. O PT apoiou. Ele não apoiou o impeachment, Lula, né? O Lula não foi. Tá. Na manifestação. Ah, porra, mas se o Lula não apoia, o PT não apoia, né? Ele não é que ele não apoiou, ele apoiou, ele falou, tem que ir na manifestação. Ele não foi ele pessoalmente. Sim, né? sim. Mas e no lance É porque pro do... PT não é Gleisi interessante o Hoffmann. impeachment do Bolsonaro agora, né? Eu De acho verdade, não é. Eu acho que foi um erro. O Lula devia ter ido. Ah, Acho que ele errou, ele calculou mal. entendi. Se ele tivesse ido, ele seria o centro da manifestação. Mas não é interessante pra ele politicamente que o Bolsonaro saia. Porque se o Bolsonaro sai impeachmentado, ele não disputa com o Lula, que é o personagem, alimenta o outro, né? é o personagem que o Lula tem maior chance de ganhar em qualquer situação. Cenário. Se o Bolsonaro fosse derrubado, o governo Bolsonaro, por uma mobilização popular, o Lula estava eleito. Mas o Lula, com o Bolsonaro, eu acho que ele tem mais chance. Tá? Aí é que tá. A mobilização popular significa um deslocamento da população à esquerda. Tá. Nesse caso, sim, porque o governo de situação é de É direita. de direita. Seria um deslocamento até grande. Não necessariamente. Tá. Necessariamente se fosse um movimento do PT, com certeza. Não. Poderia ter gente que não fosse de esquerda no movimento. Poderia ter. Sim. Mas, fundamentalmente, seria um deslocamento, objetivamente, independentemente do que a pessoa está pensando, seria um deslocamento da população para uma posição de esquerda. Porque a gente está tirando da situação Está tirando um poder de uma direita. política de direita. Acho Então, justo. o que acontece? Quem que é o candidato da esquerda? É o Lula, estava eleito. Caindo o Bolsonaro, Mas você não sugeriria um outro de direita? aí poderia acontecer um truque, né? Como aconteceu quando o Collor caiu. A queda do Collor, por exemplo, foi uma situação parecida com essa. Teve as mobilizações, nós participamos também dessa mobilização. Mas o Collor era um candidato mais à esquerda também. Ele era o caçador de quê? De Marajás? De Marajás, não, né? Ele era um candidato muito direitista. Ele era? Ele atacou muito os trabalhadores, tudo. Quando ele caiu, o Lula estava eleito. Aí o que o pessoal fez? Quando começou a eleição, que foi em 1994, o Lula tinha quase 70% de intenção de voto. Você imaginou isso? Eu não sabia disso. Não, todo mundo achava que a eleição estava consumada. Aí lançaram o Plano Real, que acabou com a inflação No governo provisório do Itamar. do Itamar. Foi o Fernando Henrique Cardoso que elaborou o plano. Aí lançaram o Fernando Henrique Cardoso, Salvador da Pátria. Eu pessoalmente acho que não foi só isso daí que mudou o quadro. Eu sou um cético da eleição brasileira. Mas o Fernando Henrique, ele não é uma figura de direita também, é? Mas ele era o candidato dos banqueiros, do sistema financeiro Muita gente fala que internacional. não teve um tempo que não existiu direita no Brasil. Que era uma hegemonia do pensamento mais à esquerda. O que você acha quando as pessoas falam isso? O que você pensa disso? Eu acho que é uma ilusão de ótica. Vou responder Tem muita gente também que fala que o governo do PT não foi exatamente um governo De esquerda. de esquerda. Bom, eu concordo nesse sentido, né? 300 bilhões de reais que eles deram em benefícios fiscais para as maiores empresas do Brasil, né? E multinacionais, né? Mas é um governo de esquerda porque é um governo de reformas sociais populares, né? Mas será que não foi, tipo, a sua migalha que eles deram para pegar o poder e se fingir de esquerda? Não, Mas é interessante que haja um governo híbrido mesmo, porque o mundo não é esquerda e direita, o mundo é centro. Mas Vai. se você fala que vai fazer uma parada e vende a tua parada por justamente os inimigos de quem você estava lutando antes, você não é muito legal isso, né? Tipo, é que eu prefiro que você erre, mas seja autêntico, do que você acerte, mas Mas seja aí um você filho tá da querendo puta. muito de político, Monarcão. Não, tudo Todo bem. respeito, Rui. Mas, porra, político é foda, cara. E assim, eu o lance do... eu concordo. A gente ter o Lula como representante da esquerda, assim, eu nem tenho nada contra...
eu realmente não tenho. Eu já pensei um tanto sobre isso. Se eu gostaria de ter um governo de direita ou um governo de esquerda no Brasil. Eu gostaria de ter um governo eficiente. É isso que eu gostaria. Assim, eu me importo pouco se o pensamento está mais à esquerda ou se ele está mais à direita. Eu quero que ele seja eficiente para quem está aqui, para quem está vivendo a vida real, para quem não está lá em Brasília, lá nos castelos. E ter o Lula como o único, dá pra gente dizer assim, com uma certa, um grau de acerto legal, que o Lula é o único representante da esquerda viável no Brasil. No momento, eleitoralmente, ele é o único. Então, isso me cansa um pouco, porque assim, o Lula já teve a vez dele. Eu queria que o Lula tivesse... que o Lula não, mas que a esquerda tivesse formado um novo representante. Eu acho que seria mais saudável para nossa, sei lá, para nossa democracia. Sim, com certeza. Sabe? Né? Você tem que ter uma esquerda forte, tanto quanto uma direita forte. E uma esquerda forte, ela passa de ter vários nomes fortes, né? Não só um, né? Acontece o seguinte, o Lula ele não é um mero político que apareceu aí, como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. O Lula ele é a expressão de um fenômeno social. Né? Um fenômeno social, inclusive, muito importante, muito gigantesco. Ele era operário no ABC. A classe operária do ABC é produto da segunda grande onda de industrialização do país, né? Na década de 60, durante a ditadura. Ele dirigiu as greves maiores que teve no Brasil. Ele fundou a CUT. Ele fundou o PT. Né? Eu, por exemplo, sempre tive muitas críticas da política do Lula. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que ele não é uma pessoa que foi... Pegaram um ator e colocaram lá para ser candidato. Tem toda uma história, né? Ele tem toda uma história. E não é só a história. É uma ligação concreta. As pessoas se veem representadas nele por isso. Né? O eleitorado essencial do Lula, você vê que o Lula não cai abaixo de 30% a 35% nunca. Esse eleitorado dele de 30% a 35%, a gente pode dizer que é o eleitorado mais cativo da esquerda nacional. Acho justo. Né? Eles estão ligados ao Lula não porque o Lula é uma pessoa assim, assado, porque o Lula representa toda essa ideia, essa luta que aconteceu, um processo social vivo. Né? Será que a gente não consegue criar outro cara assim? Tem que ultrapassar, superar o Lula. O que é muito complicado, essa superação, né? Não, é uma superação possível, né? Depende de que o Lula entre em conflito com esse eleitorado. É que a gente não vê mais essas coisas acontecendo, esses líderes que movem a sociedade. Não tem. Morreram, não tem mais ninguém. Todo mundo se acomodou. É que a luta social no Brasil está muito estagnada, né? O processo de globalização, que a gente estava conversando antes, um aspecto é que ele inflacionou o mercado de trabalho mundial. Quando os chineses se transformaram em mão de obra disponível para o mercado capitalista, porque a China não era naquele momento um país capitalista, eles fizeram ingressar no mercado de trabalho nada mais, nada menos do que 600 milhões de operários. É uma injeção de operários gigantesca, né? Claro. E o que acontece quando a oferta é muito grande? Barateia. Barateia a força de trabalho. E os sindicatos perderam força por causa disso. Depois veio a queda da União Soviética, colocou mais gente ainda no mercado de trabalho, todo o leste europeu. No Brasil, o fechamento de empresas também provocou o mesmo fenômeno, tem mão de obra excedente no Brasil, tem mão de obra excedente no mundo todo, essa é a verdade. São poucos países que têm falta de mão de obra, é o caso da Alemanha, que tem esse problema sério com a imigração. Né? Os alemães precisam que o pessoal vá para lá, porque a indústria alemã continua se desenvolvendo, mas é uma das poucas que tem no mundo. Nem no Japão acontece isso. Então, o movimento social, que depende muito do trabalhador, assalariado, ele ficou, por um problema mercadológico, ele está estagnado. Tem muita mão de obra e pouca demanda. Vamos ver agora, com todas as coisas que estão acontecendo, né, porque a coisa está mudando muito rapidamente. O Trump, ele meio que soou o sinal de que vai ter uma mudança. Né? Ele queria trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Quer dizer, é um movimento de reversão do que aconteceu nessas 2, 3 últimas décadas. E você acha que o Biden está mantendo isso aí?
ele está sendo obrigado a manter. Quer dizer, não era uma política caprichosa, um capricho do Trump. É uma decisão de Estado importante. Uma necessidade social que o Estado tem que encarar. O Biden está fazendo isso daí. E depois tem outros problemas, né? O problema dos semicondutores. Você vê que a economia capitalista está tão ruim que você está com uma falta de semicondutores, porque a base industrial está toda prejudicada. Aí vão abrir nos Estados Unidos. Bom, lógico, vão abrir mais, mas é uma situação muito complexa. Se essa situação se reverter no Brasil e os trabalhadores começarem a equilibrar o mercado de trabalho, com a abertura de novos empregos, etc. e tal, aí o movimento social vai se recuperar e nós vamos voltar a uma situação parecida com o que a gente tinha em 1980. Em 1980, a classe operária era uma força determinante na política nacional, diretamente. Por isso que o Lula é tão famoso. Era uma classe muito numerosa ou era uma classe muito barulhenta? Muito numerosa. Não, ela é numerosa até hoje, né? Continua sendo numerosa, mas ela era, além de numerosa, muito concentrada. Por exemplo, São Paulo, naquele momento, era a maior concentração operária do planeta Terra. A cidade de São Paulo, não a grande São Paulo, a cidade de São Paulo tinha 3 milhões de operários industriais. Caralho. É realmente um número absurdo mesmo. Tipo, era, sei lá, 25% da cidade. Vocês sabem quantos operários industriais fizeram a Revolução Russa? Quantos? 3 milhões. Em São Paulo tinha a mesma quantidade. Tinha 10 milhões de trabalhadores de vários tipos, 3 milhões de operários industriais. Dava pra fazer uma revolução de separatista no bagulho, né? Dava. Com esses 3 milhões, dava pra fazer qualquer coisa.